Vamos lá. Estamos gravando, né? A partir de agora estamos gravando, tá? Legal. A aula de hoje é sobre um assunto, né? Sobre técnicas de reuniões, né? Então, esse é o assunto que nós vamos falar daqui a pouco. E antes de falar de técnicas de reuniões, eu vou colocar aqui no nosso chat, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Tá ok. Então, vamos colocar aqui no nosso chat, vamos colocar aqui também nas nossas conversas. E vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui também nas anotações de hoje. Tá. Então, aqui o materialzinho que eu coloquei para vocês, que eu peço a atenção de vocês, é sobre as inteligências múltiplas, né? Volto aqui um pouco no assunto das inteligências múltiplas, que eu considero um assunto muito importante para a gente entender como é que nós vamos proceder. Então, é muito importante a pessoa ter a percepção de que ela possui mais de uma inteligência, né? Com esses 2 vídeos aí, eu selecionei 2 vídeos para vocês, eu peço para vocês verem no YouTube. São 2 vídeos que ilustram bem as inteligências, inclusive um fala que são 8 e no outro fala que são 9. Tem alguns que já falam 10, 11, até 12 inteligências múltiplas. Não importa, né? Vamos manter assim a quantidade de 8, 9, né? 9 de bom tamanho. Você trabalhar 9 inteligências já é uma tarefa bastante complexa, né? Então, não ficar se prendendo ao detalhe se são 12, são 13, né? Mas então eu peço para vocês verem esses vídeos e procura ver se você se identifica com alguma dessas inteligências, né? Eu achei interessante, porque assistindo o vídeo, tem algumas que você realmente fala, realmente eu sou assim, ó, eu sou desse jeito, eu procedo dessa forma, né, com relação a esse assunto, né? Então eu gostaria que vocês também procurassem aí ver qual que é as inteligências que vocês mais se conectam, né? E vocês saberem que as outras inteligências todas são para serem trabalhadas, né? A grande descoberta que teve foi essa descoberta no século, né? Que o ser humano pode trabalhar suas inteligências como sendo habilidades, né? Então você vai trabalhar as suas habilidades, tudo bem? A principal característica do ser humano, né, eu acho que é a capacidade que ele tem de aprender, né? A capacidade que ele tem de aprender as coisas, né? Então, isso é muito bom, né? As pessoas, então, têm essa capacidade de aprendizado ao longo da existência, e aí que vai formando realmente o ser, né? Aquela pessoa, aquele ser, aquela individualidade, né? Ela vai se formando ao longo do tempo, no contexto que ela vive, em função do aprendizado que ela tem, né? Em função da vivência que ela tem. Então, as inteligências múltiplas possibilitam isso, você saber que a linguística, né, o português, a matemática, você entender essa coisa do português da matemática, e não ver isso como polaridade, sabe? Parar de ver isso como uma polaridade, como se fosse ou eu gosto de letras
ou eu gosto de números. Não, não é, entende? Não tem essa polaridade, né? Então, por isso que tem a inteligência múltipla aí, para mostrar isso, que são mais de duas, não são duas. Durante boa época foram só consideradas essas duas, né? Era a capacidade de escrita e a capacidade de cálculo, né? Vamos dizer assim, né? Basicamente, a linguística e a matemática. E você então entender que não é essa polaridade, entender que existem outras e que é necessário trabalhar essas outras inteligências para você poder fazer essa caminhada que eu falo, que é essa realização, né? Você rumo ao conhecimento, rumo ao autoconhecimento, rumo à realização, para você conseguir fazer essa subida, né? Nessa chamada pirâmide, né? Assim vista como pirâmide, né? Você utiliza das inteligências múltiplas. É assim que você faz, tá? O trabalho é de dentro para fora, né? Então eu tenho que trabalhar de dentro para fora. Basicamente, eu já tinha esgotado a minha capacidade linguística, já tinha esgotado a minha capacidade numérica e já estava ficando um pouco chateado comigo mesmo, né? Estava, poxa vida, agora não vai mais para frente, né? Eu cheguei até aqui, agora não consigo mais ir além disso. Então, como é que você faz? Você vai trabalhar as outras inteligências, tá? Você vai começar a dar valor para as outras inteligências que você tem como sendo suas, sabe? Não tem problema nenhum, né? Você tem todas elas, né? Então, principalmente, você vai trabalhar a natureza, né? Está muito na moda, né? Trabalhar a natureza. Então, você vai trabalhar a sua capacidade. No vídeo explica muito legal, né? O camarada que tem essa capacidade naturista, naturalista, né? Ele consegue identificar as plantas. Ele olha assim para uma planta e sabe dizer, ó, essa planta é isso, essa planta é aquilo, né? Então você vai procurar treinar as suas habilidades de maneira que você seja uma pessoa mais completa, tá? Você vai procurar ser o mais completo possível. Essa que é a ideia, né? Você vai se utilizar das inteligências múltiplas para conseguir subir, para conseguir caminhar rumo à realização, tá? Então essa que é o pilar, viu? O pilar é esse aí mesmo, tá? É por aí. E aí vai trabalhar a inteligência sinestésica, que é corporal, vai trabalhar a inteligência espacial sua, vai trabalhar inteligência musical, né? Existencial, tá? E aí você sabendo disso, a explicação dada fica muito simples, né? Você não para no binário, simplesmente isso, você não para, você analisa e entende que a questão binária ela tem uma ênfase por causa da energia, né? Por causa da energia, porque a energia é formada a partir de dois polos, né? A partir daí que se forma toda a eletricidade, então passa a ter uma importância e segue isso como modelo e passa a seguir isso para a vida. Não, para com isso, né? Para de seguir o binário, sabe? Para de ser binário, mas entende que ele é uma ferramenta, que você usa ele, mas ele é só uma ferramenta, que você é muito mais que isso. E aí você, então, trabalhando a inteligência múltipla, você vai ter essa melhoria, tá bom? É dessa forma que eu quero, então, voltar, antes de começar a falar sobre técnicas de reuniões, falar sobre a inteligência múltipla e pedir para vocês, então, depois assistirem esses dois vídeos aí que eu marquei, tá bom? Depois eu vou marcar isso como tarefa, só para vocês fixarem esse conceito e perceber que é através desse conceito que você vai melhorar, tá? Entendeu? É mais ou menos assim, ó. Quando você quer subir a uma plataforma que tem 3 eixos, você tem que primeiro subir um pouquinho esse eixo, depois sobe eixo,
Aí o do meio sobe, entende? Aí você sobe um pouco aqui, depois sobe aqui, depois sobe esse, entendeu? É mais ou menos isso. Então, você está com uma plataforma com diversos eixos, então você tem que ir subindo cada um deles um pouquinho. À medida que você sobe um pouco, aí você consegue subir aquele que parecia que não subia mais. É uma explicação meio estranha, né? Mas é mais ou menos isso, né? Você tem que ir levantando cada um dos pilares, cada uma das inteligências, e dessa forma que você vai fazendo, você consegue caminhar aquela que estava meio parada, aquela que você já não conseguia mais caminhar com ela. Tá? E você entendendo a coisa assim, você entende melhor, né? Porque a questão da religião, ela é explicada numa das inteligências. Né? Então, tem uma das inteligências existencialista, né? Que vai explicar esses aspectos todos. E aí a pessoa também entende que isso é somente mais um aspecto, né? Mas é o aspecto que pega a humanidade inteira, né? A humanidade inteira se pega nesse aspecto. Por quê? Porque a humanidade se pega no aspecto de quem tem razão, tá? É essa que é o cerne da discussão da comunicação não violenta, né? É a visão predominante na sociedade, é a questão do racionalismo, né? A questão da razão. Então, o que eu falo para vocês? Nós temos que usar a razão a nosso favor, entendeu? Você não vai ser contra a razão, né? Você vai utilizar a razão a seu favor. E não tem novidade nenhuma nisso, não. Isso é o que todos normalmente fazem, tá? Todos utilizam o conhecimento a seu favor. Dessa forma caminhando, você consegue ter uma melhoria. Você consegue ter uma melhoria. E aí sim, de acordo com os princípios da pessoa, vai ver para que lado que ela vai caminhar. Isso faz parte da vida mesmo, né? Nós não vamos querer dizer para onde caminhar, né? Se nós estamos querendo falar que é complexo, então se é complexo, então vamos ter vários caminhos, né? Vamos ter vários caminhos e não vamos ter nenhum melhor que o outro, né? Simplesmente cada um vai ter o seu próprio caminho, né? Por aí a gente vai na identidade, né? A questão da formação da identidade. Tá? E pegando esse gancho da identidade, então nós vamos começar aqui a nossa conversa sobre técnicas de reunião. Tá? Vamos começar aqui a nossa conversa sobre técnicas de reunião. Vamos abrir o arquivo aqui. Ótimo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Agora está esse material aqui para vocês, né? Agora mudou aí, né? A tela de fundo de vocês é um documento do Word, é? Sim. Ótimo. Legal. Esse é o de hoje, as técnicas de reunião, tá? Então, o primeiro assunto nosso sobre as técnicas de reunião é falar que eu selecionei 4 vídeos, temos aqui 4 vídeos selecionados, e que nós vamos utilizar a técnica como uma ferramenta para o líder manter contato com a equipe, né? Uma das formas do líder manter o contato com a equipe e também de fazer a equipe interagir, né? É através da reunião, né? Através das reuniões, através dos encontros do grupo, né?
As reuniões podem ser formais, podem ser reuniões também informais, né? Assim, informais mais ou menos entre aspas, né? Mais ou menos reunião informal entre aspas, mais ou menos, né? Querendo dizer assim, a reunião pode ser descontraída, né? Podemos hoje em dia ter reuniões descontraídas. Mas o mais provável é que hoje em dia as reuniões sejam desse tipo nosso aqui. Sejam reuniões virtuais, né? Sejam reuniões online, né? Sejam reuniões onde é muito importante a sua aparência visual, né? Tem essa técnica aqui de usar o pano de fundo, né? De mudar o pano de fundo, aqui já ajuda bastante, né? Evita, assim, qualquer dificuldade com o pano de fundo para ele ser o mais impessoal possível, né? Ser um pano de fundo impessoal, né? Mas vamos lá, nas nossas técnicas de reunião. Então, a primeira coisa que comento é que o eu fica de fora, tá? Então, a primeira questão que a gente fala é a impessoalidade, é a questão da impessoalidade. Você vai praticar a comunicação não violenta, o não julgamento, né? Você é a pessoa responsável pela reunião, você que elaborou a reunião, você é o centro de atenção da reunião, e ao mesmo tempo que você é o centro da reunião, você tem que praticar a impessoalidade. O eu fica de fora. O que então fica de dentro? O que fica de dentro, então, são os objetivos, são o foco, os objetivos gerais, os objetivos específicos, qual que é o foco da reunião, tudo bem? É isso que é o raciocínio, tá bom? Você vai montar a reunião, você vai se arrumar, você vai botar a melhor roupa que você tem, vai ver a melhor forma de você se apresentar, porque você vai praticar a tua inteligência sinestésica, não é isso? Você vai praticar a tua inteligência corporal. E, ao mesmo tempo que você é o foco das atenções, você não é o foco das atenções, tá? Você vai procurar se comportar de uma forma impessoal. Você vai procurar manter de fora o teu eu. Legal? É a mesma coisa aqui na apresentação, certo? A pessoa que fala, ao mesmo tempo que ela é o foco, né? Ao mesmo tempo que ela é o foco, ela não é o foco, né? Então, qual o erro primordial? Qual que é o primeiro erro que se comete numa reunião? Vai falar que é absurdo, professor. Mas qual que é o primeiro erro? É você falar de você mesmo, né? Porque o motivo da reunião não é você. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? O motivo da reunião não é a pessoa que está falando, né? Pode ser lá um ilustre repórter, né? Pode ser uma pessoa ilustre e tudo, mas o motivo não é ela. O motivo é o assunto do que ela está falando, certo? Concorda comigo? O motivo é o assunto, né? O motivo é o assunto. Esse é o motivo da reunião, é o motivo das pessoas estarem ali juntas. Então, ao mesmo tempo que eu vou zelar pela minha aparência, certo? Pela minha postura, pela minha linguística, pela minha forma de se comportar perante a reunião, ao mesmo tempo que eu vou procurar fazer o melhor possível, eu não sou o centro da atenção. Eu não sou o centro da atenção. E assim sendo, isso me deixa bastante tranquilo, né? Porque eu foco nos objetivos, nos resultados, né? Na finalidade de ter aquele grupo ali reunido, tudo bem? Então, assim eu começo a preparação, né, da minha reunião, tudo bem? Começo aqui com os objetivos gerais e objetivos específicos. Voltando aqui um pouquinho para trás, a questão do conhecimento do assunto, né?
Na questão do conhecimento do assunto, eu comento que a liderança deve ser rotativa. Então, em função do conhecimento do assunto, eu vou delegar a liderança daquela reunião. Percebeu? Como é que eu vou agir como líder? Entendeu? E nessa parte eu estou sendo diferente, tá? Eu estou fazendo isso. É aqui que eu falo que é uma coisa que eu comento, que é a liderança rotativa. Então, pelo conhecimento do assunto, eu elejo o líder daquela reunião, tudo bem? E com isso eu espero ser inovador e atender às necessidades do grupo, né? Porque o próprio grupo, sabendo que existe uma pessoa que detenha conhecimento daquele assunto, com certeza prefere ouvir essa pessoa lá na frente, naquele momento, né? Então, isso também vai de encontro às necessidades, aos anseios, né? Eu espero da minha pequena população, né? O meu grupo, a minha equipe. Então, a gente põe lá na frente também a pessoa que melhor detém aquele conhecimento, né? Essa aqui é a ideia, certo? Normalmente, o líder deve deter a maior parte dos conhecimentos. Fala, como é que é, professor? Como é que funciona isso aí? Olha, normalmente o líder da equipe, ele deve deter a maior parte dos conhecimentos. Ele não é à toa que ele está lá de líder, não. Ele está lá de líder porque ele conhece basicamente tudo, né? Essa que é a expectativa. Entendeu? Então, normalmente é ele que vai liderar mesmo a reunião, né? Então, salvo alguns casos, ele vai passar isso para uma outra pessoa, tá? Essa que é a ideia, tá bom? Mas normalmente vai ser ele que vai ser o líder mesmo, ele que vai liderar a reunião. A pauta ela deve ser flexível, ela deve prever, né? Não é que ela deve ser flexível, certo? A pauta deve ter de poucos itens, 3 itens, e você deve estar preparado para imprevistos, né? Então, você deve estar preparado para algum imprevisto na pauta, porque você deve mais ou menos, pensando na pauta, os assuntos que você vai tratar, você já deve mais ou menos fazer um planejamento, fazer uma prévia, como se fosse rodar o sistema, né? Fazer uma virada, uma simulação, e ter uma ideia do que vai acontecer com aquilo que você vai falar. E aí você já prevendo os imprevistos, né? Você já prevendo os imprevistos, né? Você vai procurar ter uma certa flexibilidade, né? Você já está mais ou menos preparado para o que você espera enfrentar na reunião, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Então aí você vai trabalhar dinâmica de grupo, vai trabalhar dramatização, porque conforme a situação, você até prepara uma dinâmica de grupo, entende? Para já, assim, preparar a sua equipe, né? Entendeu? Você não entra de sola, não, tá? Então, as prioridades, eu digo assim, logo o primeiro assunto seria um assunto para esquentar, seria uma dinâmica, algum assunto de esquentar a plateia. Aí, o segundo assunto, a prioridade, o centro da atenção, motivo da reunião, né? E o terceiro assunto, já o fechamento da reunião, já pensando em fechar. A abordagem, como é que você vai abordar o assunto, os assuntos vão ser abordados, né? E a duração, não mais do que 1 hora, já é cansativo. 40 minutos já é uma reunião cansativa, né? A votação. A votação você sempre vai procurar usar o benefício da maioria, tá? Então, essa forma de votação é a forma de votação inteligente, tá? Eu vou me utilizar do benefício da maioria. O que é isso? Assim, ó.
Se eu acho que a maioria da minha plateia vai ser a favor do que foi exposto, né? Então eu coloco como votação que aqueles que forem a favor permaneçam como estão e aqueles que forem contra levante a mão. Um exemplo, entendeu? E aí também o contrário, né? Eu acho que a maioria vai ser contra, né? Como é que eu faço? Eu teria estar aqui até revendo, né? Teria estar até que revendo minha. É melhor não fazer a votação, né? Se eu estou achando que a maioria vai ser contra as minhas ideias, é melhor eu não fazer votação. Tá? Percebe como é que é? Vocês concordam comigo? Aqui, ó. Vamos lá. Voltando, a gente vai explicando novamente. Tá? Eu preparo um roteiro, um script da reunião. Eu vou preparar o local, vou ver a disposição de móveis, equipamento, vou testar os equipamentos. O maior problema nas reuniões é chegar na hora da reunião, o equipamento não funcionar, então tem que testar. Professor, Fala, pode com falar. licença, minha internet deu uma caída agora. Você pode repetir as últimas coisas que você falou, por favor? Agora eu estou reprisando, agora comecei a reprisar. Então já pode ficar que é por aí que eu estou falando agora do planejamento, né? Então voltei no planejamento, tá? Voltei aqui atrás. Então, aqui é legal, porque aqui é o detalhamento dessa parte aqui anterior, tá? Né? Essa parte anterior, né? O planejamento, tá vendo aqui, né? Planejamento. Agora aqui, então, o que é o meu planejamento da reunião? Meu planejamento é o meu roteiro, é o meu script. Então, eu uso a técnica do play script. A ideia aqui na reunião, para cada funcionário, para cada membro da equipe, eu vou dar para ele um papelzinho dizendo qual que é a responsabilidade dele, entendeu? É essa que é a ideia da reunião, tá? Eu vou montar para cada um uma pasta, e em cada um eu vou estar dando para ele o que é a tarefa dele, o que ele deve fazer. Você vê a responsabilidade? É esse ponto que eu quero chegar, tá? Se eu não conseguir chegar nesse ponto, eu falo só lá dos objetivos gerais, dos objetivos específicos da equipe, né? Mas depois eu tenho que detalhar para cada indivíduo a tarefa de cada um. E como eu tenho que fazer isso, então eu já entrego isso na reunião, tá? Isso na reunião já. Então, num dos vídeos vai ser falado isso, né? Que esse é um dos princípios, talvez o princípio básico lá das reuniões da Apple, né, do Steve Jobs lá, né? Então vai falar sobre Steve Jobs, vai falar sobre esses princípios lá da Apple. Um dos vídeos vai comentar sobre isso. Então é interessante, tá? Você saber que a ideia é que você vai dar uma pastinha para cada um. E na pastinha vai ter lá qual que é a tarefa dele. O que é que ele tem para fazer. Muito interessante. Tá? É essa que é. A reunião é isso aí, tá? Porque então, o que é uma reunião? Eu tenho tipos de reuniões, tá bom? Tenho tipos de reuniões. A reunião pode ser de informação. Quando a reunião de informação, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu preciso ter o comprometimento da equipe. Então, é citado lá que a reunião pode ser por e-mail. Eu falo não, não faz por e-mail não, tá? Mesmo que seja uma reunião rápida, faz a reunião e o comprometimento da equipe, para ter o comprometimento da equipe. Certo? Isso que é importante, né?
Não dá para depois falar que não sabia, tá bom? Então, esse é um tipo de reunião de informação. O outro tipo de reunião é a tomada de ação. É essa reunião que nós estamos falando, né? Porque as nossas reuniões são reuniões para tomada de ação. É desse tipo de reunião que nós estamos falando. Por isso que, então, para cada indivíduo, tem que ter lá um papelzinho com a tarefa dele. Falar, a tua tarefa é essa, é isso que você tem que fazer, tá? É isso que, então, é na reunião, é isso, a definição de responsabilidades e os prazos, né? E o terceiro tipo de reunião são reuniões criativas. São reuniões, então, para você obter uma avalanche de ideias, né? É o tipo de reunião de brainstorming, reuniões criativas. Essas, então, seriam reuniões mais informais mesmo. O terceiro tipo de reunião. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa fala, tá? Sobre as reuniões, tá bom? Nós temos o facilitador. A tarefa do facilitador é o que vai organizar, envolver, conduzir, manter o foco da reunião, né? E ele pode ser colaborador, comunicador, desafiador, né? Conforme o objetivo da reunião, certo? Ele pode adotar uma postura ou outra, certo? Então, meus caros colegas, alunos e alunas, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham ouvido aí do outro lado. Hoje eu já tive a alegria de ver um dos vídeos, sabe? Hoje já teve a turma do primeiro horário, a turma do horário do primeiro horário, né? Desse nosso primeiro horário aqui, das 7 horas da noite. Uma aluna já fez o vídeo e já mandou o vídeo e eu já assisti o vídeo dela. E fiquei muito contente. Fiquei muito contente. Achei legal o vídeo, sabe? Depois eu vou passar ele para vocês, né? Ela abordou muito bem a questão, que é a questão das mudanças, né? Aí vai ser legal vocês verem o vídeo. Então é isso a ideia que eu tenho mesmo, sabe? Eu acho que estamos no caminho certo, viu? É uma oportunidade que o aluno tem de se colocar. E ele não teria essa oportunidade na sala de aula. Na sala de aula ele não teria essa oportunidade. A gente conhece a sala, sabe como é que é a sala de aula, né? Você não consegue falar por causa de vários motivos, né? Por causa de vários motivos, a pessoa não consegue obter o silêncio, né? É a coisa mais difícil é obter o silêncio em sala de aula, né? E no vídeo não, no vídeo a pessoa pode falar em silêncio, ela fala à vontade, fala o que ela tem vontade de falar. Ficou legal pra caramba, sabe? Eu acho que nós estamos no caminho certo, viu? A humanidade toda, a humanidade inteirinha, entendeu? A humanidade inteirinha, né? Vê as coisas ao contrário, entendeu? Aqueles que são, né, uma turma assim, vamos dizer, especial, né, um grupo especial, né? Alguns que têm a felicidade conseguem entender isso, sabe? E desinverte, entendeu? Desinverte. E aí, é tão assim, tão simples, porque é o seguinte, ó, é somente você aceitar que está tudo ao contrário, entendeu? É só você aceitar isso. Quando você entender que a sociedade ela caminha assim, né? Porque para mim é uma coisa tão clara, né? E eu vejo que na sociedade é o oposto, né? Tem um exemplo que eu dou,
se eu estiver falando, vocês podem me corrigir, né? Mas as pessoas acham que os opostos se atraem, não é isso? Não é assim que as pessoas acham? Vocês concordam comigo? Não é assim que as pessoas... A maioria das pessoas acha isso. Eu não concordo tanto não, né? Mas Então, é o mas ditado. você vê, né, Guilherme? A maioria das pessoas, e a gente escuta, inclusive, ontem eu escutei na televisão, inclusive, falando isso, né? Que os opostos, né, se atraem, né? E passa essa ideia, né? Que os opostos se atraem, né? E não é, né? Não é o oposto, né? Os semelhantes se atraem, sabe? Os iguais, sabe? Igual atrai igual, né? Mas então, por que que a gente vê e fala o contrário, né? É por causa da nossa inversão, entendeu? Por causa do ser humano estar invertido. Aí, como é que o ser humano se inverte? Para você entender como é que é a inversão. Ele se inverte a partir do ego, entendeu? Quando ele firma o ego, ele se inverte, porque aí ele passa a ver de um ponto de vista unilateral, entendeu? Quando ele passa a ver de um ponto de vista de um lado, ele então passa a se inverter. E ele não percebe a inversão dele. E todos nós somos assim, porque para todos nós a questão importante que se coloca é a questão da identidade, é a questão da pessoa, quem sou eu, né? E principalmente com essa ideia que não existe pessoas iguais, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Então a questão que se coloca é a identidade. E com a identidade a pessoa se inverte. Eu penso que é assim, né? Para dar uma explicação da inversão. E aí como é que você faz para resolver essa questão da sociedade, né? Da dominação da sociedade? Você entende essa inversão, né? Então você vai procurar entender que o ser humano ele age invertido. Parece absurdo, não é isso? É absurdo isso. Mas é assim que funciona, não é assim que funciona na prática? O ser humano, na prática, ele faz as coisas pelo oposto. A gente sabe disso, né? Por isso que fala que as pessoas que são premiadas são aquelas que não merecem, né? Por causa de toda essa ideia da inversão, né? Como está invertido, então aí aquelas que são premiadas são as que não merecem, né? E essa é o estigma que se tem, né? Você entende, então, que as coisas, a hora que você entende a inversão. Por isso que é importante entender a inversão, tá? E eu, particularmente, né, fui estudar essas coisas porque eu tinha interesse em estudar, né? E aí eu estudo atualmente, né? Tem esse da trilogia analítica, né? Então, o que eu recomendo é esse autor da trilogia analítica, que é o Norberto Keppe, né? K-E-P-P-E. E ele vai falar sobre a inversão. Então, ele vai falar sobre a inversão e ele propõe que o tratamento seja assim, com base nas inteligências, né? Então, ele tem lá umas propostas lá. Eles trabalham com inteligência linguística, né? Eles trabalham com inteligência linguística, eles dão ênfase aos idiomas, né? Então, eles têm os cursos de idiomas deles, né? Eles fazem terapia através da escola de idioma, né? A pessoa se matricula na escola de idioma e estudando inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, ela faz então a parte terapêutica. Também é uma proposta, né? Então, por isso que eu estou propondo para vocês fazer isso através das inteligências, né? Então, só para lembrar isso, viu?
que nós temos essa questão de ver as coisas invertidas, né? A sociedade inteira é invertida, né? Para entender o que está acontecendo, né? A sociedade inteira, certo? E como é que nós temos que atuar, né? Como é que nós temos que atuar na sociedade, percebe? Né? É uma boa pergunta, né? Como é que tem que atuar? Eu comento que tem que jogar no vazio, né? Você tem que jogar no vazio. Você joga no desconhecido, entendeu? Porque é a maneira que tem de você conseguir obter a resposta mais adequada, né? Então, como é que eu atuo? Eu atuo de uma forma impessoal, percebe? A impessoalidade é sempre a impessoalidade. Eu sempre procuro ser impessoal. Eu jogo no vazio, né? Eu trabalho com umas hipóteses que não seriam consideradas, né? Ele trabalha com algumas hipóteses talvez absurdas, né? Trabalha com algumas hipóteses absurdas. E isso que é o lado que chama bizarro, né? Então, por isso que tem que ser bizarro, né? Então, a forma de você falar é uma forma bizarra. É interessante isso, né? Vocês têm que pensar nisso. É por quê? É porque o ser humano é invertido, entendeu? O ser humano ele é oposto. A gente nunca pode esperar que ele vai ter o comportamento esperado. Entendeu mais ou menos a explicação? Ele pode ter um outro comportamento, né? Então aí que a gente tem que saber trabalhar a equipe, manter a equipe una, manter a equipe coesa, certo? Para que todos tenham o mesmo objetivo e que a equipe não se desvie do seu objetivo, sabe? Que a equipe seja mantida dentro do objetivo, entendeu? Como é que a gente faz isso? Através do exemplo, né? A pessoa dá o exemplo. E aí ele procura dar esse exemplo de maturidade, de equilíbrio, de impessoalidade, né? Então a pessoa percebe que o outro, mesmo estando lá, sendo o líder da equipe, ele não se faz de arrogante, não se faz de estrela, né? Ele se faz de mais um ali, junto com cada um, trabalhando juntos, ao mesmo tempo que é o líder, ao mesmo tempo que lidera, sabe? É muito importante saber manter o equilíbrio, tá bom? Então era esse o recado que eu tinha para dizer para vocês de hoje, né? Vamos procurar usar as técnicas de reuniões como uma ferramenta, um aliado. E aí, usando sempre a comunicação não violenta, hein? A comunicação não violenta está muito na moda aí, a questão da comunicação não violenta. Sabe por que que ela fica na moda? Porque ela funciona, sabe? Funciona. Eu estava vendo a Gisele Bündchen, né? Vai dar umas lives sobre meditação. Olha só, é isso aí, entendeu? Meditação. Eu mesmo vou passar para vocês logo mais aí, em algumas aulas, eu vou passar aí alguns sites de meditação. Por quê? Porque é o caminho, sabe? O caminho da compaixão, né? A self-compassion, né? Quando você faz a meditação, você está dando alimento para você, sabe? Você está permitindo assim o seu corpo ele entrar numa melhoria, num processo de melhoria. Então você vai fazer a meditação, né? Então a Gisele Bündchen, né, tá aí fazendo os lives dela sobre meditação. Diz ela que a vida dela mudou, né, para melhor.
né? Então você veja, a gente já achava que a vida dela já era boa, né? Agora, se ela mesmo fala que a vida dela mudou para melhor com a meditação, então imagino que deve ser essa ferramenta de tão poderosa que deve ser, tá bom? Então eu aconselho vocês a meditação. Uma meditação básica que tem é você fechar os olhos e você falar para você mesmo, né? Eu me aceito como eu sou. Eu costumo fazer isso de olho aberto, né? Eu gosto de fazer de olho aberto, não precisa fechar o olho, não. Mas a minha ideia é ter um espelho em casa, né? Então você se olha no espelho, eu gosto da telinha, porque na telinha você se olha para a telinha, né? E aí você fala assim para você mesmo, tá? Eu me aceito como eu sou. Eu desejo que eu seja curado de todas as minhas dores. Eu desejo um profundo bem-estar para mim mesmo. Então, essas 3 frases você repete para você. E aí você escolhe uma pessoa. Você escolhe uma pessoa a quem você queira demonstrar compaixão. E aí você repete o nome dela. E aí você fala: eu aceito você como você é. Eu desejo um profundo bem-estar para você mesmo. Eu desejo que você realize todas as suas necessidades. Entendeu? Aí você faz o exercício da compaixão para você e para alguém. Né? E aí você começa a mandar boas energias para você mesmo. É muito importante. Por isso que é a aceitação. Né? E para começar a aceitação? Para começar a aceitação, você tem que aceitar que você está invertido, para você poder desinverter. Entendeu a brincadeira? Aí você aceita que você está invertido e você desinverte. E você desinverte aceitando. Entendeu? É só isso. É essa que é a brincadeira. E aí, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai percebendo que ela vai fazendo isso sempre, 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 todo dia. Ela vai melhorando no dia a dia. Tá bom para vocês, meus queridos? Tá bom? Posso fechar? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Digam. Dúvidas? Já está na hora de entregar o trabalho, hein? É semana que vem, hein? Tudo bom? Todo mundo já fez? Da minha parte, sem dúvida, professor. Tranquilo, O trabalho eu Guilherme? também já fiz. Também, né? Legal. Legal. Espero que vocês gostem. Tudo bom? Estamos aqui, vamos ver quanto que nós estamos aqui de presença, né? Está lá a nossa turminha. É muito bom. Agradeço a vocês a participação, viu? Tem lá as tarefas lá para vocês verem os vídeos, comentar. Viu? Agradeço a participação de vocês. Até semana que vem. Tá bom? Até semana. Bom fim de semana para vocês, viu? Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí, com a família aí. Valeu, professor. Boa semana, até semana que vem. Boa noite. Boa noite a vocês, tá? Grato. Falou, professor. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Obrigado, vocês também. Tchau.